No mundo bíblico, sempre nos deparamos com perguntas e curiosidades. Devido ao tempo e à quantidade de informação que a humanidade possui atualmente, é difícil responder a muitas dessas dúvidas que surgem quando, por exemplo, alguém nos fala sobre a criação de anjos caídos, de profetas e dilúvios. Sempre tentamos dar uma explicação que pelo menos preencha um pouco esse vazio em nossa mente. Alimente essa necessidade de querer saber certas coisas que, ao que parece, nos são proibidas. Na Bíblia podemos encontrar muitos mistérios, tanto para os crentes quanto para os que não são. Em seus textos permanecem ocultas ideias, mensagens e informações que, se soubermos interpretá-las, nos revelarão coisas incríveis e nos levarão a conhecer mais sobre o que é Deus, o que Ele quer e como age. Eu sou El Documentalista, isto é, para onde foi Jesus depois de morrer? Já vimos isso. Conhecemos a história de como um homem foi açoitado, torturado, humilhado e crucificado em um pedaço de madeira. Que uma lança foi cravada em seu lado e que pouco antes de morrer, ele pronunciou as palavras: "Pai, por que me abandonaste?" Depois ele morreu e seu corpo foi retirado da cruz. O cadáver foi preparado para o sepultamento e foi assim que tudo terminou. O que conhecemos como o Calvário ou a paixão de um homem conhecido como Jesus de Nazaré. Mas a história dele não termina aí. Segundo as Escrituras, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Foi visto por poucas pessoas, mas diziam que ele havia ressuscitado dos mortos. Quando a notícia se espalhou, imediatamente foram verificar o túmulo, onde, para surpresa de todos, o corpo dele havia desaparecido. É aqui que surge uma dessas dúvidas. A Bíblia nos diz que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, desde o momento de sua morte até sua ressurreição. Se passaram 72 horas... Então, a pergunta que todos nós fazemos é: onde esteve Jesus durante essas 72 horas? Para onde ele foi? O que ele fez? Em 1 Pedro 3:18-19 diz: porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo de fato morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A frase em espírito no versículo 18 tem exatamente a mesma estrutura da frase na carne. De modo que parece melhor relacionar a palavra espírito à mesma esfera da palavra carne. A carne e o espírito são a carne e o espírito de Cristo. As palavras "mas vivificado em espírito" apontam para o fato de que, ao carregar o pecado e a morte, Cristo produziu a separação de seu espírito humano. Do Padre Mateus 27:46. O contraste é entre a carne e o espírito, como em Mateus 27:41 e Romanos 1:3-4, e não entre a carne de Cristo e o Espírito Santo. Quando a expiação de Cristo pelo pecado foi completada, seu Espírito retomou a comunhão que havia sido quebrada. 1 Pedro
3, 18, 22 descreve um vínculo necessário entre o sofrimento de Cristo e sua glorificação. Somente Pedro dá informações específicas sobre o que aconteceu entre esses dois eventos. A palavra pregou, no versículo 19, não é a palavra usual para descrever a pregação do Evangelho no Novo Testamento. Esta, literalmente, significa anunciar uma mensagem. Jesus sofreu e morreu na cruz. Depois, seu corpo foi levado à morte. E seu espírito morreu quando foi feito o pecado. Mas seu espírito foi vivificado e ele o entregou ao Pai. De acordo com Pedro, em algum momento, entre sua morte e sua ressurreição, Jesus fez uma proclamação especial aos espíritos encarcerados. No versículo 19, para começar, Pedro se referia às pessoas como pessoas e não como espíritos. No Novo Testamento, a palavra espíritos é usada para descrever anjos ou demônios, não seres humanos, e o versículo 22 parece corroborar esse significado. Além disso, em nenhum lugar da Bíblia é dito que Jesus visitou o inferno. Atos 2:31 diz que ele foi ao Hades, na versão Almeida Al, mas o Hades não é o inferno. No original grego, a palavra Hades se refere à esfera da morte, um lugar temporário onde eles aguardam a ressurreição. Apocalipse 20, 11 a 15. Nas versões em inglês e na Nova Versão Internacional, há uma distinção clara entre as duas. O inferno é o lugar permanente e final do juízo para os perdidos. O Hades é um lugar temporário. Jesus entregou seu espírito ao Pai, morreu e em algum momento entre a morte e a ressurreição visitou a esfera da morte, ou seja, o Hades, onde proclamou uma mensagem aos seres espirituais, provavelmente anjos caídos, Judas 6. Quem foram de alguma forma relacionados ao período anterior ao dilúvio, no tempo de Noé? O versículo 20 deixa isso claro. Pedro não nos disse o que foi proclamado a esses espíritos encarcerados. Não sabemos o que Jesus lhes disse. Mas essa não poderia ser uma mensagem de redenção, pois os anjos não podem ser salvos. Hebreus 2:16. Provavelmente foi uma declaração de vitória sobre Satanás e suas hostes. 1 Pedro 3:22, Colossenses 2:15, Efésios 4:8 a 10. Também parece indicar que Cristo foi ao paraíso, Lucas 16:20 e dos versículos 23 ao 43, e levou ao céu todos aqueles que haviam crido nele antes de sua morte. Esta passagem não dá muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que é isso que querem dizer quando levou cativo ao cativeiro. Tudo isso para dizer que a Bíblia não é totalmente clara sobre o que Jesus fez exatamente, as 72 horas entre sua morte e a ressurreição. Parece, no entanto, que ele estava pregando vitória sobre os anjos caídos e os não crentes. O que podemos saber com certeza é que Jesus não estava dando às pessoas uma segunda chance para a salvação. A Bíblia nos diz que nós vamos enfrentar o juízo depois da morte. Hebreus 9:27, não uma segunda oportunidade. Na verdade, não há uma resposta clara nem definitiva para o que Jesus estava fazendo no tempo entre sua morte e sua ressurreição. Talvez este seja um dos mistérios que só vamos entender quando alcançarmos a glória. Eu sou El Documentalista. Isso foi... Para onde Jesus foi depois de morrer?
Saudações especiais para Manuel Mozo, Félix Lopes, Oscar Vasquez, Kevin Flores Malvoro, Sigmar Rico, Angel Dones, Maria Teresa Dimas, Cris, Kevin Fuentes, Martim Cortez, Jesse Neves, Alberto Rivas, Torek Rodrigues, Octavio Rodolfo Morales Gutierrez, Leonardo Félix, Gustavo Manzanares, Joshua El Pro X, Roger A. Franks, Garjum, Politileno Arelas, Michael Martínez, José Francisco Oga de Solitario, Alejandro Félix, Sandra Sanz, Juan Melgar, Belinda Her, Juan Carlos Campos Argo, Graciela González, Aurelio Telo, Johnny Alba, Índio Saavedra, Samuel Paim y Flores. Eric López Budas, Cucu Forever Estrada Gonza. 2903. Alejandro Ibarra, Pérez Museu do Horror, Saltillo Oficial, Leonardo Aguilar, Luiz José Machado, Alex Casasola, RMR sem I, Yasmin Torres. Obrigado. E até a próxima.